Somos alunos do 5º período de Engenharia, Futuro, Faculdade Objetivo, e vamos apresentar o trabalho relativo à matéria de hidráulica com o professor Danilo, onde calcularemos a potência da bomba para essa seguinte bancada. Eu sou o Paulo Henrique, este é o Mauri, Sebastião, Gabriel e o Ellison está filmando. Para calcularmos a potência da bomba desse sistema, fizemos o seguinte: dividimos todo esse sistema em trechos, considerando as perdas de cargas localizadas e as distribuídas. E para isso também, achamos a vazão, onde aqui terá o reservatório de entrada e o reservatório de saída. Para achar a vazão, fizemos o seguinte método: medimos as partes laterais desse reservatório e a altura. Com isso, achamos o volume e cronometramos o tempo para que esse certo volume seja preenchido pela bomba, pela água da bomba. Nesse caso, aferimos o tempo 3 vezes e calculamos a média, podendo assim achar a vazão. Eu sou Paulo Henrique e falarei como foi encontrada a vazão do nosso sistema. Primeiramente, é importante saber o que é a vazão. Bom, a vazão é o volume de determinado fluido por uma unidade de tempo. Basicamente, a vazão pode ser compreendida como a rapidez com que o volume escoa. E para calcular essa vazão, primeiramente nós medimos os comprimentos do reservatório, onde achamos a altura, a largura e o comprimento. Lembrando que essa altura nós atribuímos. Com isso, achamos essas medições internas do reservatório. Com essas medições, podemos achar a área do reservatório, que será o produto da largura e o comprimento. Convertemos a largura e o comprimento para metros e achamos a área. Com essa área, nós podemos achar o volume. O volume vai ser o quê? Vai ser o produto da área e da altura. Substituímos o valor da área e da altura em metros e achamos o volume, que no caso é 0,04465 metros cúbicos, ou 44,65 litros. E para achar achamos esse volume. E para achar a vazão, precisaríamos do tempo. O que fizemos? Pegamos e cronometramos o tempo que demoraria para a água atingir aquele nível medido, que no caso seria 45 centímetros. Quando atingisse essa altura, nós paramos o cronômetro e medimos 3 vezes, e calculamos a média dos tempos, que no caso vai ser a soma de cada tempo dividido pela quantidade, que nesse caso foi 3. Com isso, achamos o tempo médio, que é 28,38 segundos. Para achar a vazão é bem simples. Calculamos o quê? O volume sobre o tempo. O volume, que é 0,04465 metros cúbicos, dividido por 28,38 segundos. Com isso, achamos uma vazão de 0,00157 metros cúbicos por segundo. Neste reservatório, a água será armazenada. Esse trecho aqui será o trecho de sucção. Essa sucção será negativa, porque a altura da água nesse reservatório é maior do que a altura do eixo da bomba. Bom, nesse trecho teremos as seguintes conexões: uma entrada de borda direta de 1,5 polegadas, um registro de esfera de 1,5 polegadas aberto, e aqui teremos um T de passagem direta. Será passagem direta porque esse trecho aqui será fechado por esse registro de esfera aberto. Bom, depois de acharmos a vazão, agora vamos achar a altura manométrica de sucção. Para isso temos os seguintes dados: o diâmetro externo de 50 mm, o schedule de 10S e o coeficiente bidimensional de 145. O diâmetro externo é 50 mm. Para achar o diâmetro interno é bem simples, vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura da. Com isso, achamos
44 milímetros de diâmetro interno, aplicando na fórmula. Agora vamos calcular o comprimento equivalente, que vai ser o comprimento dessas perdas de cargas das conexões. Com isso, vamos lá. Entrada de borda vai ter uma perda de carga de 1,5 metros. Registro de esfera de 1,5 polegada, 0,3 metros. E o T de passagem direta, 2,2 metros. Com isso, vamos ter equivalente total de 4 metros. Agora, vamos para o comprimento real. O comprimento real foi medido, 0,38 metros. Com isso, vamos calcular o comprimento total, que é a soma do comprimento real mais o comprimento equivalente. Com isso, temos 4,38 metros. Agora, vamos calcular a perda de carga desse tubo. A perda de carga é nessa seguinte fórmula, onde Q é a vazão, L é o comprimento, C é a perda de carga, 0,12 metros de coluna d'água. Agora, vamos calcular a altura manométrica de carga, 0,12 metros de coluna d'água. Agora, vamos calcular a altura manométrica de sucção. Essa altura manométrica vai ser a perda de carga, que achamos, mais a altura do eixo da bomba ao nível da lâmina da água do reservatório. A altura geométrica. Com isso, vamos ter 0,12 mais, esse menos vai ser porque a bomba é de sucção negativa. Sucção negativa significa que o nível da água está acima do eixo da bomba, e por isso vamos ter uma altura manométrica de sucção de menos 0,18 metros de coluna d'água. Aqui temos uma bomba, a gente só utilizou uma. Na altura de recalque, temos um rotômetro e logo em seguida temos um registro esférico de 1,5 polegada. Temos um joelho, outro rotômetro, sendo que esses dois rotômetros será explicado daqui a pouco os cálculos pelo Sebastião, como a gente fez para achar a perda de carga dele. Temos outro joelho, um T de passagem lateral, pois esse registro vai estar fechado, outro registro esférico, e aqui temos uma redução. Isso tudo consideramos como o trecho 1. Temos aqui em cinza a representação do trecho 1 da bancada, onde temos um rotômetro, um registro esférico aberto, um joelho, um T de passagem lateral, outro rotômetro, outro joelho, um T de passagem lateral, um registro esférico aberto e uma redução para a mangueira não convencional. Logo em seguida, mostraremos cálculos. No trecho 1 de PVC tem um diâmetro externo de 50 mm, que foi fornecido pelo professor. Já o diâmetro interno calculamos, sendo que é 50 mm, que é o diâmetro externo, menos 2 vezes a espessura, sendo que a espessura é 3, que foi fornecido pelo professor. Temos também um coeficiente 145, que foi fornecido pelo professor. O tamanho equivalente do trecho 1. Para calcular o tamanho equivalente do trecho 1, primeiro vimos cada conexão. Temos dois registros esféricos com a perda de 0,3 cada um. Temos 3 joelhos com a perda de 4,4 cada um. 2 T de passagem direta com a perda de 7,3 cada um. Uma redução para a mangueira não convencional, sendo que é 10 vezes o diâmetro interno da jasante. Por disso, somamos tudo e chegamos à somatória do comprimento equivalente. Depois encontramos o comprimento real, que é a medida de cada pedaço da tubulação. Temos uma medida de 0,865, outra de 0,12, outra de 0,51, outra de 0,38, outra de 0,11, outra de 0,215. Somando tudo isso, chegamos a 2,2 metros. Depois calculamos o comprimento total, que é o comprimento real mais o comprimento equivalente, chegando assim a 30,9 metros. Agora que temos o comprimento total de 30,9 e o coeficiente fornecido pelo professor de 145, bastamos jogar na fórmula de raciocínio. A perda de carga do trecho 1 é igual a 10,643 vezes, abre parênteses, 1,57 vezes 10
elevado a menos 3, fecha parênteses, eleva a 1,85 vezes 30,9 sobre 145 elevado a 1,85 vezes 0,044 elevado a 4,87. Assim, achamos a perda de carga no trecho 1 igual a 0,86 metros cúbicos de água. Já para o rotômetro, o Sebastião irá explicar os cálculos. Nós consideramos essa mangueira não convencional e preferimos unir como se fosse uma mangueira só, esse pedaço da mangueira da bancada com esse, para depois facilitar os cálculos. Aqui é a representação da bancada, aonde esse trecho em azul é a mangueira não convencional. E conforme o professor sugeriu, para efeito de cálculos, eu considerei esse trecho e esse outro trecho como sendo um trecho só. Então vamos aos cálculos. Primeiramente, utilizamos o paquímetro para achar o diâmetro externo, que é igual a 31,68 milímetros. E logo em seguida, fomos ao fabricante e achamos a espessura da mangueira, que é igual a 0,88 milímetros, e também já achamos sua rugosidade absoluta, que é 1,7 milímetros. E para achar o diâmetro externo, foi muito fácil, utilizamos a seguinte forma: é o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura, que no caso aqui é 31,68 o diâmetro externo, menos 0,8 vezes 2, e o diâmetro interno deu igual a 30,88 milímetros. Logo em seguida, achamos a rugosidade relativa para utilizar no diagrama de molde, que é igual à rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro interno, que é igual a 1,7 dividido para 30,8, que é igual a 0,56. Gestão do professor, consideramos os dois trechos da mangueira como um trecho só. O trecho de 0,86 metros mais o trecho de 0,96 metros, chegando a um comprimento total de 1,82 metros. Logo em seguida, vamos achar o número de Reynolds, mas não dá para achar o número de Reynolds sem antes achar a velocidade. E para achar a velocidade, eu usei a fórmula da vazão, Q igual a velocidade vezes a área, sendo que a vazão aqui no caso é 0,0157 igual a velocidade vezes π, entre parênteses, 30,08 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Efetuando os cálculos, achamos uma velocidade de 2,21 metros por segundo. E para achar o número de Reynolds, utilizamos a fórmula Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro interno sobre a viscosidade cinemática, que é igual a 2,21 vezes 30,08 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 6, que é igual a 6,6 vezes 10 à quarta número de Reynolds. E logo em seguida vamos ao diagrama de molde. Com o diagrama de molde em mãos, temos que a rugosidade relativa é 0,056 e o número de Reynolds 6,6 vezes 10 à quarta. Assim, traçamos uma linha entre o número de Reynolds 6,6 10 à quarta e uma linha com a rugosidade relativa de 0,056 e achamos um ponto. Logo com esse ponto, vamos achar o fator de atrito, que é 0,076 aproximadamente. Após utilizar o diagrama de molde, achamos um fator de atrito de 0,076. E agora, para achar a perda de carga da mangueira não convencional, utilizamos a fórmula de Darcy, que seria a perda de carga da mangueira é igual a 0,076 vezes 1,82 vezes 2,21 ao quadrado sobre 30,08 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2 vezes 9,8, que é igual a uma perda de carga de 1,14 MCA.
nós vamos fazer o cálculo do trecho 3, que vai ser esse trecho entre a mangueira corrugada e o T de passagem direta, ou perdão, o T de passagem lateral. Encerrando aqui, esse mesmo trecho vai continuar aqui, continuando até essa união aqui embaixo. Todo esse trecho está sendo considerado junto porque ele possui o mesmo diâmetro, que é 26,38 milímetros interno, o diâmetro interno dele. Aqui, o cálculo teve uma redução gradual da mangueira corrugada para o trecho 3, que vai ser o cálculo, para esse cálculo vai ser 10 vezes a jusante do próximo. Para mangueira corrugada a gente só calculou ela, deixou essa redução para o próximo trecho meu. Vamos ter um um joelho de 90 de 1 polegada, o T de passagem lateral de 1 polegada. Em seguida, aqui nós temos duas reduções graduais, que acontecem desse trecho para cá. Deixa eu pegar os cálculos aqui, só para mostrar os diâmetros que ocorrem. A redução, ela ocorre desse trecho aqui, ela diminui na verdade é uma redução que aumenta, né? Confuso, mas de 17,8 milímetros, que esse trecho, passa para 21,68 milímetros. E depois ocorre mais uma, que é desses 21,68 para 26,38 milímetros, que é o nosso trecho. Temos mais um registro de esfera, 3/4, mais um joelho de 90 de 1 polegada, e temos 5 T's de passagem direta, de 1 polegada também. Finalizando o nosso trecho, nós temos uma curva de 90 e uma união. Aqui também ocorre uma perca de carga, que vai ocorrer uma perda de carga, mas é uma redução, que ocorre aqui do nosso trecho de 26,38 milímetros para o trecho de 26,3 milímetros. Aí, encerrando assim a parte do trecho 3. Olá, tudo bem? Aqui é o Amauri e eu vou estar passando para vocês como foram feitos os cálculos para a gente poder achar a perda de carga do trecho 3. Então, primeiramente nós temos aqui o material da tubulação, que é o metal. Temos o diâmetro externo, que é 31,92 milímetros. Temos o coeficiente admissional de 135. Para podermos acharmos o diâmetro interno, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. O diâmetro interno é o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura da tubulação. Nesse caso, nós temos que o diâmetro externo é 31,92 e temos a espessura que é 2,71. Então, fica assim, 31,92 menos 2 vezes 2,71 nos dá o diâmetro interno de 26,38 milímetros. Ok. Agora vamos calcular o comprimento equivalente dos componentes da nossa tubulação. A primeira parte é uma redução. Essa redução ela começa imediatamente após a mangueira corrugada, que é a partir da saída da mangueira corrugada para a nossa tubulação de 26,38 milímetros, vai ter uma redução. E como é feito o cálculo dessa redução? Nós pegamos o valor do diâmetro interno da tubulação jusante, que é a próxima, que no caso é a tubulação do trecho 3, de 26,38 milímetros, e multiplicamos por 10 vezes. Nesse caso, estamos multiplicando também por 2, pois no final do trecho 4 para o 5, existe mais duas reduções. Uma que eu vou falar mais à frente, e essa que volta para o meu trecho 3, pois é compreendido por duas partes. Ficando assim, então, a nossa primeira redução no valor de 0,5276 metros. Essas duas reduções vão acontecer nos seguintes trechos. Aqui, após a mangueira corrugada,
e aqui onde começará o nosso segunda parte do trecho 3. Continuando, nós temos também uma união de 0,01 metros. Temos dois joelhos, que no caso o somatório do valor dos dois será de 1,6. Temos um T de passagem lateral, que vai dar 1,7 metros, seu comprimento equivalente. Temos um registro esférico, o registro esférico 3/4, com comprimento equivalente de 0,1 metro. O T de passagem direta nós teremos 5 deles, de 0,5, somando no total de 2,5 metros. E teremos mais uma redução pro trecho de 0,07 ou 0,017,46 milímetros. Essa redução ela ocorre imediatamente após o trecho 4 e foi contada no nosso trecho 3, pois é um trecho pequeno em que ocorre duas reduções em seguida. Você pode ver que vai ter bem aqui nesse ponto, ao sair do trecho 4, nós teremos essa redução para o trecho de 17,46 milímetros. E em seguida, no mesmo local praticamente, terá outra redução, que foi a redução do cálculo anterior, que nós fizemos acima. Ok, saindo da redução, teremos agora uma curva de 90 graus, que tem seu comprimento equivalente de 0,5 metros. E a última redução, que é o trecho onde sai do trecho 3 para o trecho 5. A redução que no caso será 10 vezes a jusante, que é o diâmetro interno do trecho 5. Temos assim que seu comprimento equivalente desse trecho é 0,263 metros. Somando no total, comprimento equivalente de 7,3752 metros. Agora, com o comprimento equivalente dos componentes da nossa tubulação, nós podemos fazer o cálculo do comprimento real. Para o cálculo do comprimento real, para assim jogar no comprimento total, que vai ser o comprimento real mais o comprimento equivalente dos nossos trechos. Nós temos que o comprimento real é 0,132 metros mais 0,085 metros mais 0,71, somando no total 0,927 metros. O primeiro trecho da nossa tubulação real aqui vai ser esse primeiro trecho, daqui até aqui. Depois vamos pegar mais essa distância aqui, mais esse comprimento, somando com esse 0,71 aqui. Então, tudo isso somado deu esse 0,927 metros. O comprimento total será a nossa comprimento equivalente, que deu 7,3752, mais o nosso comprimento real, que é 0,927. Somando assim, um comprimento total de 8,3022 metros. Agora, com todos esses dados em mãos, nós podemos fazer o cálculo da nossa perda de carga, utilizando a equação de Hazen-Williams. Nossa perda de carga vai ser 10,643 vezes a nossa vazão, que é 1,57 vezes 10 a menos 3 elevado a 1,85, multiplicado pelo nosso comprimento total da tubulação, que é 8,3022, dividido pelo C, que é o nosso coeficiente admissional, elevado a 1,85, vezes o diâmetro da tubulação, elevado a 4,87. Somando todos esses dados,
nós vamos ter que a perda de carga no trecho 3 é equivalente a 3,2 metros de coluna d'água, encerrando assim o cálculo de perda de carga para o trecho 3. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre o trecho 4, que aqui acontece uma redução com a canalização de 0,5 polegada e vem até aqui considerando o joelho, o regime de espera e a desconexão. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre o trecho 4, que o material da tubulação metal, um diâmetro externo de 22,11 mm, o coeficiente de rugosidade é 135 do metal e o esqueleto é 2S. O diâmetro externo é 22,1 mm, o diâmetro interno é 22,1 menos 2 vezes o esquédula, que o valor do esquédula é 2,11, certo? Que é, o professor deu, que é 10S. Da seguinte forma, você acha o diâmetro, é 17,88 milímetros. O comprimento equivalente de redução, você mede, que é 0,1788 metros. O comprimento real de recalque é 2,17 metros, que você mede lá, da altura, né, de recalque. E o comprimento total é o que? É o comprimento de recalque mais o comprimento equivalente de redução. Então aí você acha o valor, o comprimento total. Aí da seguinte forma você acha a perda de carga, que é o fator de atrito, né, que ele dá 10,643 vezes a vazão vezes o comprimento total dividido por 135, que é o coeficiente de rugosidade, vezes o diâmetro de redução. Aí você acha a perda de carga, que é 6,16 metros de coluna d'água, que tem que dar em metros de coluna d'água. Vou falar um pouco sobre o trecho 5, que é uma canalização de aço inox de 1 polegada, que, desconsiderando essa união, esse tubo de pitot que o professor deu a perda de carga de 0,5, que tem uma redução por causa do resíduo de esfera. Bom, pessoal, vou falar um pouco do trecho 4 dos cálculos. O diâmetro externo é 31,84 mm, metal, né, a tubulação. O coeficiente de rugosidade do metal é 135. O esquema é 10S. O diâmetro externo que nós medimos é 31,84 mm. Vou achar o diâmetro interno é 31,84 menos 2 vezes o esquema, que o valor é 2,77. Aí você encontra esse valor, né, do diâmetro interno, é 26,23 mm. O comprimento equivalente tem duas conexões, né, uma redução e um resíduo de esfera. A perda de carga, né, da redução é 0,308 metros. O registro de esfera, a perda é 0,2 metros. E a somatória, né, das duas conexões dá 0,508 metros. Aí tem o comprimento real, né, comprimento de recalque que é 2,28 metros, e o comprimento total que é 2,28 mais 0,508, que é o comprimento real com comprimento equivalente. Aí você acha 2,788 metros. Aí joga na fórmula da perda de carga, que é o fator de atrito que ele dá, vezes a vazão, vezes o comprimento total, o coeficiente de rugosidade, né, do metal, que é 135, e o diâmetro. Aí você acha a perda de carga, que é 1,09 metros de coluna d'água. Do rotâmetro,
nós medimos a pressão pelo manômetro ali embaixo, a diferença de pressão em cima. Esse cálculo vai ser demonstrado logo a seguir. O cálculo é para definir a potência do motor, que é radial de eixo radial, com um rotor centrífugo. E para esse cálculo nós precisamos de definir a perda de carga, a altura manométrica total do sistema. Com o peso específico da água, vezes a vazão que teve o sistema, mais a altura manométrica, a perda de altura manométrica definida no sistema, dividido pelo rendimento do 75 vezes o rendimento do motor, nós vamos achar a potência em CV do motor aqui testado. Bom, para finalizarmos as perdas de carga e acharmos a altura manométrica total, nós vamos calcular as perdas do rotâmetro. O rotâmetro é um aparelho que mede a vazão. Neste caso, ele está descalibrado, segundo o professor. Nós tivemos até que fazer a medição da vazão, achando a quantidade de água que saía da tubulação pelo tempo, segundos. O rotâmetro, para acharmos a perda dele, temos que medir a pressão na entrada do rotâmetro através do manômetro e depois a pressão de saída do rotâmetro pelo manômetro também. E nós vamos achar essa diferença em Pascal. E depois aplicado em Bernoulli, nós vamos achar uma perda bem pequena, que é 0,015 MCA. Para o cálculo da bomba, já que nós já temos a altura manométrica total, que é uma bomba de seção negativa, por estar abaixo do nível da água, com o eixo horizontal. Ela é uma bomba centrífuga, com saída de água radial. Nós adotamos essa fórmula aqui. Potência é o gama do fluido, que é, no caso, nossa água, vezes a vazão, vezes a altura manométrica, dividido por 75, que vai nos dar a potência em CV, e vezes o rendimento da bomba. Fazendo todos os cálculos, dá uma potência de 0,43, que no caso nós vamos adotar uma potência de meio CV.